A jornada do petróleo, do poço ao seu tanque. O Brasil é uma potência energética e vou mostrar o caminho que o petróleo percorre do poço até seu tanque. Engenharia brasileira. Entenda os passos. 1. Extração. A Petrobras utiliza plataformas gigantescas para buscar o óleo a mais de 7.000 metros abaixo do nível do mar. Em terra, trabalha mecanicamente para trazer o petróleo de reservatórios mais rasos para a superfície. 2. Transporte bruto. O petróleo bruto, ainda sujo, precisa chegar às refinarias. Isso é feito de duas formas: por navios petrolíneos ou oleodutos, redes de tubulações que cortam o Brasil de forma segura e eficiente até os terminais de armazenamento. 3. Refino. O petróleo bruto entra nas refinarias, passa por processos térmicos e químicos e se transforma em produtos que usamos no dia a dia, como o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel e o querosene de aviação. 4. Distribuição. O combustível pronto vai para a distribuição, que é um centro logístico onde o combustível é armazenado em grandes tanques verticais e depois distribuídos por caminhões-tanque pelas rodovias brasileiras até o posto. 5. O posto. Aqui, o combustível encontra com o consumidor. O frentista transfere a energia líquida para o tanque do seu carro, e isso faz nossa vida movimentar. Tudo isso era seu até 2017. O Brasil caminhava para a autossuficiência, não apenas na extração, mas no controle de toda essa jornada. No entanto, os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro promoveram mudanças profundas na forma de precificação e iniciaram uma onda de privatizações que entregou partes estratégicas dessa engrenagem para o setor privado. Veja as áreas que foram afetadas e como isso impacta no seu bolso. 1. A mudança no preço, o PPI. A primeira mudança não foi física, mas financeira. Foi implementado a então chamada Política de Preço de Paridade de Importação, PPI. Mesmo produzindo o petróleo em reais aqui no Brasil, passamos a pagar por ele em dólar, com custos de frete que nem existiam. Mas por que pagar em dólar com frete? Pergunte a Michel Temer. 2. A entrega do refino. A Petrobras começou a vender suas refinarias em 2019, no governo Bolsonaro. A maior delas foi a refinaria Landolfo Alves, na Bahia. Refinarias privatizadas tendem a ter combustíveis mais caros, pois acionistas querem dinheiro e quanto mais caro conseguirem vender, mais eles ganham. Você acha certo pagar caro por um item que encontramos de graça em nosso território? Cadê o dinheiro da venda da refineria? Pergunte ao Bolsonaro. 3. Venda da distribuição, BR Distribuidora. Sabe os postos com a bandeira verde e amarela que você vê em todo canto? Essa era a BR Distribuidora. Ela também foi privatizada no governo de Bolsonaro em 2019 e 2021. Mudou de nome, mas continua usando a bandeira da Petrobras. É a Vibra Energia. Como resultado dessa intervenção, o Estado perdeu o controle final da logística e do abastecimento do Brasil. Agora, essa empresa privada está com um produto estratégico e decide quanto ele quer cobrar de você e você não tem para onde correr. Você agora é um escravo do preço que eles cobrarem. Você venderia algo tão estratégico? 4. A malha de gasodutos. Até os canos que transportam o gás e o petróleo foram vendidos. As redes de gasodutos no Sudeste e Norte-Nordeste agora pertencem a grupos estrangeiros. O resultado dessa venda é que agora a Petrobras precisa pagar aluguel para usar os tubos que ela mesma construiu com o seu dinheiro, o que encarece o custo final da energia. Você venderia os canos de água da sua casa para depois alugá-los para poder usar? O resultado final. O que antes era seu e integrado, construído com o seu dinheiro, agora foi vendido para outras pessoas, que veem lucros e eles vão cobrar caro, pois não existe lei da oferta e da procura quando se tem um único fornecedor para um produto como este. O petróleo sai do nosso solo, mas o lucro atravessa o oceano toda vez que você encosta no bico da bomba. Sabe qual seria o melhor antídoto contra isso? Que ainda tivesse a BR Distribuidora, ou seja, os postos de bandeira Petrobras ainda fossem da Petrobras. Porque aí o governo teria o controle total da situação, a verdade é essa. Os postos Petrobras continuariam fazendo o preço normal, o preço que eles estão pagando na refinaria, sem sacanagem, sem vagabundagem. E aí a concorrência ia acabar seguindo, né? Essa que era a lógica, né? Do poço ao posto.
Era a lógica da Petrobras. Os caras, Guedes, Bolsonaro, acabaram com isso. Isso tem que ser falado todos os dias, tá? Porque isso foi uma violência muito grande contra o povo. Mais de R$7 o preço da gasolina num posto que usa a marca da Petrobras, mas não é da Petrobras. Ao lado de um terminal da Vibra, antiga BR Distribuidora, e também da nossa refinaria Relan, refinaria Landulfo Alves Mataripe, que foi privatizada. O Brasil já teve uma Petrobras integrada, do poço ao posto. Ela produzia, transportava, refinava e também distribuía e comercializava combustíveis por meio da antiga BR Distribuidora e da Liquigás. Isso dava ao nosso país mais controle sobre um setor estratégico e mais instrumentos para proteger a população brasileira quando o mercado internacional pressionava os preços. Mas essa realidade, infelizmente, mudou quando a BR Distribuidora e a Liquigás e algumas refinarias da Petrobras foram privatizadas. Hoje, muita gente ainda abastece em postos como esse, que tem a marca BR, achando que estão abastecendo na Petrobras, quando, na verdade, a distribuição e comercialização estão nas mãos de uma empresa privada, a Vibra, que atua na lógica do mercado e do lucro. E o resultado aparece aonde? No bolso da população brasileira. Mesmo sendo um país produtor e autossuficiente em petróleo, a gente vê o preço do combustível disparar. Porque quando o Estado ele perde essa capacidade e presença em toda a cadeia de um setor estratégico como esse, que é o setor de óleo e gás, também perde a capacidade de equilibrar preços no abastecimento do mercado brasileiro e de proteger o consumidor do nosso país. Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. At the end, we'll try to sell Petrobras, we'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. A minha continência, a bandeira americana. Eduardo, como você se sente sendo tratado como traidor da pátria e um vendedor do Brasil? Vendedor do Brasil, isso é ser patriota para você? Entregar o Brasil e os brasileiros para os Estados Unidos? Como você se sente com isso? Eu me sinto muito bem. Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Tem medo do lobo mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump,